Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Mercúrio Nébula, eu tenho 37 anos, sou uma pessoa com deficiência e também sou uma artista. Hoje é dia 14 de julho, Dia Internacional das Pessoas Não Binárias. E hoje eu resolvi contar para vocês um pouco da minha história e de como eu me descobri uma pessoa não binária. Bem, eu fui designada uma menina no nascimento, mas o meu comportamento nunca correspondeu ao que era esperado de uma menina. Eu preferia fazer coisas de menino. Eu andava com os garotos e eu tinha muito mais facilidade de conversar com eles do que com as garotas. Gostava de sair para jogar fliperama, usava roupas largas, falava muitas gírias. E aí, por causa disso, eu acabava tomando broncas para me comportar como uma garota. E nessa época eu não entendia direito o porquê dessas broncas, porque para mim, na minha cabeça, eu só estava existindo, me divertindo e usando as roupas que eu me sentia mais confortável. Na adolescência, acho que a minha sexualidade começou a aflorar e aí eu comecei a perceber que desde sempre eu sentia atração por meninos e meninas. A primeira vez que eu tentei me assumir, eu tentei contar pro meu irmão. Ele foi a primeira pessoa que eu tentei conversar sobre o assunto. Eu tinha 13 anos de idade e ele não entendeu muito bem e também não reagiu bem. E por conta disso, eu me retraí. Eu fiquei com muito medo e acabei guardando muito isso pra mim. Depois eu tentei conversar algumas vezes sobre isso com a minha mãe, mas ela também não entendeu, também não reagiu bem. E aí eu me retraí ainda mais. E aí quando eu tinha uns 15 ou 16 anos, eu fiz amizade com um vizinho e um dia ele se assumiu gay pra mim e nesse dia eu me senti um pouco mais aliviada porque finalmente eu encontrei alguém que poderia me entender e que eu pudesse conversar sobre o assunto. Mas só que até então, nessa época, a nossa sigla não tinha tantas letras como tem hoje, era só GLS. Então, às vezes eu me sentia deslocada, não pertencente, porque eu não me encaixava em nenhuma dessas três letras. Mas aí os anos se passaram e a nossa sigla aumentou, começaram a surgir novas letras, novas discussões surgiram e no início eu fui pesquisar e querer saber, entender melhor sobre isso, mas mais por curiosidade mesmo, eu não achei que eu iria me identificar com alguma dessas letras. E eu não sei se vocês se lembram, mas é, em 2017, mais ou menos, tinha uma novela chamada A Força do Querer. E nessa novela tinha um personagem, um homem trans, que estava se descobrindo, chamado Ivan. Quando eu assisti essa novela, eu me identifiquei muito com esse personagem. Até então, eu nunca tinha parado para questionar o meu gênero, mas esse personagem me fez pensar. Depois disso, eu assisti uma série reality show sobre uma garota trans que tinha se descoberto ainda muito criança e a família dela toda apoiou e todos se tornaram ativistas pelo direito trans. E é uma série chamada A Vida de Jazz. E eu assisti esse reality show e eu também me identifiquei muito com essa garota. Mas eu comecei a ficar um pouco confusa com essas identificações, porque
eu comecei a questionar, então, que eu não era uma pessoa cis, mas eu não conseguia entender se eu era de fato uma pessoa trans, porque eu não me identificava totalmente nem como homem e nem como mulher, e ao mesmo tempo me identificava com os dois. E aí eu comecei a pesquisar mais sobre o assunto e foi quando eu me deparei com matérias e com pessoas falando sobre a não binariedade. Foi daí que eu finalmente me entendi de verdade. Aí eu comecei a repensar toda a minha vida e me recordar de várias ocasiões, situações em que o meu gênero fluía e que tudo foi se encaixando, sabe? E mesmo com essa informação sobre mim mesma, eu pensei muito sobre o que eu faria com essa nova descoberta e eu pensei muito até decidir que eu queria mudar de nome, até decidir que eu queria fazer uma terapia hormonal, que eu queria fazer alguma cirurgia de redesignação. E eu pensei bastante para decidir isso. E esse ano eu iniciei a minha transição pelo SUS. Eu pretendo adicionar o meu nome social em todos os meus documentos. E eu também quero registrar tudo isso aqui no canal, tanto para eu ver no futuro as mudanças, para ter registrado para mim mesma, quanto para dividir com outras pessoas que talvez estejam no mesmo caminho que eu, se descobrindo, se entendendo, para trocar e talvez ajudar outras pessoas também. A minha intenção com esse canal é criar uma comunidade mesmo, fazer amizade, poder trocar ideia com outras pessoas que têm uma história parecida com a minha. E por enquanto é isso. E aí, você se identificou com a minha história? Deixa aqui nos comentários. Sinta-se à vontade também para escrever aqui nos comentários um pouco da sua história. Eu vou adorar ler história de outras pessoas que também estão nessa jornada de autodescoberta. Deixa um like, se inscreve no canal e até a próxima!